Bom dia a todos, bom dia terceiro, bom dia pré-vestibular, que vocês estejam com a saúde em dia. Vamos dar continuidade à nossa matéria. Equações da reta. Continuar na parte de geometria analítica, tá? Para a primeira situação com relação a equações da reta. Primeiro, você tem que encontrar quem é o chamado coeficiente angular. Coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? É a inclinação com que a reta realiza com a horizontal, com o eixo X. Se caso ele fornecer para você 2 pontos, então se fornecer 2 pontos, o coeficiente angular vai ser o y de um menos o y do outro, dividido pelo x do primeiro menos o x do segundo. Tá? Se você começar com o ponto B, então é yb menos ya, xb, xa. Se começar com o ponto A, ya menos yb, x de A, x de B. Certinho? Dados os 2 pontos, o y de um menos o y do outro, dividido pelo x do primeiro menos o x do segundo. Se ele não der 2 pontos, então ele vai dar para você o que nós chamamos de ângulo. Ele vai dar o ângulo, a inclinação com que essa reta realiza com o eixo X. Se ele fornecer o ângulo, o coeficiente angular vai ser a tangente do ângulo. Então, de novo, 2 pontos, o y de um menos o y do outro, x de um menos o x do outro. Se der o ângulo, o coeficiente angular é a tangente do ângulo. Como é que nós vamos obter a equação da reta? A equação da reta nós vamos obter da seguinte maneira. Olha só. O y menos y0, coeficiente angular x menos x0. É aquele mesmo. Yo-yo mi xoxô. Yo-yo mi xoxô. Yo-yo mi xoxô. Yo-yo mi xoxô. Isso aí. Yo-yo mi xoxô. Essa reta, essa equação da reta, se por acaso o A for 0, essa reta vai ser paralela ao eixo X. Se o B for 0, ou seja, não aparecer o B, a reta vai ser paralela ao eixo Y. Se o C for 0, não aparecer o termo C, a reta vai passar pela origem, no ponto 0, 0. Características, tá? Então, o que você vai precisar? Você vai precisar de um ponto que você vai estabelecer como x0 e y0 e precisa do coeficiente angular. O coeficiente angular, como nós visualizamos aqui, ó. Dados 2 pontos ou dado o ângulo. Se der o ponto, tiver um ponto e o coeficiente angular, yo-yo mi xoxô, yo-yo mi xoxô, yo-yo mi xoxô, yo-yo mi xoxô. Isso aí. Equação reduzida. Como é que a gente obtém a equação reduzida? Isolando o y. Como é que a gente obtém a equação reduzida? Isolando o y. Um exemplo aqui seria y igual a 2x mais 3. Tá? Equação segmentária. Ela vai aparecer dessa forma aqui, ó. X sobre um número mais y sobre um número sempre igual a 1. Sempre igual a 1. Então, x sobre um número mais y sobre um outro número igual a 1. Um exemplo,
x sobre 3 mais y sobre 2 igual a 1. Tá? Eu preparei alguns exemplos para vocês, para poder melhorar com relação à fixação desse conteúdo. Olha só, vamos lá. Obter o coeficiente angular, que nós chamamos de M, dados 2 pontos, certo? Deu 2 pontos, o que você vai fazer? O y de um menos o y do outro, dividido pelo x do primeiro menos o x do segundo. Eu vou começar com o ponto A. Então, o y de A menos o y do B, dividido pelo x do A, pelo x do B. Substitui aqui, faz a continha, menos com menos dá mais, então o coeficiente angular é 1. Isso se der 2 pontos. Se ele der, não 2 pontos, se ele der o ângulo, um exemplo, se o ângulo for 60 graus, quem vai ser o coeficiente angular? Vai ser a tangente do ângulo, então vai ser tangente de 60. Tangente de 60, raiz de 3. Então, o coeficiente angular vai ser raiz de 3. Sim? Exemplo de como obter a equação de uma reta. Olha só. Eu tenho 2 pontos. Quero saber quem é a equação da reta. Para achar a equação da reta, eu preciso de quem? Coeficiente angular. Como é que eu obtenho um coeficiente angular? É o y de um menos o y do outro, dividido pelo x do primeiro que eu peguei, menos o x do segundo. Vou começar daqui, ó. O y de um menos o y do outro. Então, 4 menos 0, x de um menos o x do outro. 3 menos 1. 4 menos 0, 4. 3 menos 1, 2. Então, nosso coeficiente angular vai ser 2. Aí, o que nós vamos fazer para obter a equação? Já tem um coeficiente angular. A gente precisa de quem? A gente precisa de um ponto. Como nós temos 2 pontos aqui, você vai escolher qualquer um desses dois, a resposta vai dar a mesma. Geralmente, a gente pega sempre aquele que é mais fácil, tá? Então, peguei o ponto D, que é 1 e 0. Vou chamar de x0 e y0. Chegou nesse ponto, o que você tem que fazer? Yo-yo mi xoxô, yo-yo mi xoxô, yo-yo mi xoxô, yo-yo mi xoxô. Espera aí. É isso aí. Então vamos lá. Onde tiver y0 é 0. Onde tiver x0 é 1. Tá aqui, ó. Y menos y0 é y. Faz a propriedade distributiva, 2x menos 2. O y está isolado, então aqui é a equação reduzida. Como é que a gente vai obter a chamada equação geral? Nós vamos ter que igualar a 0. Então vamos pegar esse y e vou passar ele para cá, só para deixar o x positivo. Então, vai ser 2x. O y está positivo, vou passar para o outro lado negativo. Esse menos 2, esse menos 2. Como não ficou nada do outro lado, é igual a 0. Então, tem aqui equação reduzida, quando o y está isolado. Equação geral, quando é o quê? Igual a 0. Tá? Um outro exemplo é quando ele fornece o ângulo. Lembra? Forneceu o ângulo. Quem vai ser o coeficiente angular? Vai ser tangente do ângulo. Então, o ângulo é 45. Coeficiente angular, tangente de 45. Coeficiente angular é 1. Nesse caso, quando ele fornece o ângulo, ele tem que te dar pelo menos um ponto para que você escreva a equação. O ponto é 3 e 2, ele deu. Vai chamar de x0 e y0.
Chegou aqui, o que vai fazer? Yo, mi, xoxô. Yo, mi, xoxô. Yo, mi, xoxô. Yo, mi, xoxô. Isso aí. Então, vamos substituir agora para obter a nossa equação. Vamos voltar lá um pouquinho. Olha aqui. Onde tem y0 é 2. Onde tem x0 é 3. Então, vai ficar y menos 2 igual a 1 que multiplica x menos 3. 1 vezes o que está dentro do parênteses é x menos 3. Certo? Vamos encontrar a equação reduzida. A equação reduzida, nós temos que isolar o y. Então, basta passar o 2 para o outro lado. Está negativo, passa positivo. Então, vai ficar menos 3 mais 2 menos 1. Essa vai ser a sua equação reduzida. Quem vai ser a equação geral? A equação geral é sempre igual a zero. Para deixar o nosso x positivo, vou pegar o y e passar para cá. Então, vai ficar x menos y menos 1 igual a zero. Estaria errado se eu deixasse o x negativo? Não, não está errado. É a questão de padronização, certo? Tem questões que o x fica negativo sem problema nenhum. No exemplo 3. Olha só. Maravilhoso exemplo. Dada a equação segmentária, que é x sobre 3 mais y sobre 2 igual a 1. Essa equação. Ele quer que você ache a geral, que vai ser o quê? Igual a zero, ok? Então vamos lá. O que nós temos que fazer? Tira o mínimo de tudo. Mínimo entre 3, 2 e 1 que tem aqui embaixo. É 6. 6 dividido por 3 dá 2 vezes x, 2x. Mais 6 dividido por 2 dá 3 vezes y, 3y. 6 dividido por 1 que tem aqui dá 6 vezes 1, 6. Tirou o mínimo de tudo e simplificou. A equação geral tem que ser o quê? Igual a zero. Então, o x já está positivo, vamos passar o 6 para o outro lado. Está positivo, passou negativo. A equação geral é essa. Tá bom? Vai que ele pede para você a equação reduzida. Então, seria uma letra B. A equação reduzida eu tenho que fazer o quê? Isolar o y. Quando a gente isola o y, vou passar o 2 para o outro lado e o 6 também para o outro lado. Está aqui. O 3 vou passar dividindo. Quando ele passa dividindo, ele divide o 2, o menos 2 e divide o 6. Ó. Passou o 3 dividindo. Então, y vai ser menos 2 terços x mais 6 sobre 3. 6 sobre 3 é 2. Então, nós temos aqui a nossa chamada equação reduzida da reta. Tá? Se pedisse para você... Quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular é sempre aquele número que acompanha o x. Quem é o coeficiente linear? É o termo independente, 2. Então, como é que a gente obtém o coeficiente angular? Coeficiente linear, se por acaso a gente tem a equação. A gente tem que transformá-la para quem? Equação reduzida. Transformou para reduzida. O número que acompanha o x é o coeficiente angular. O número que é o termo independente é o coeficiente linear. Se vocês forem lembrar, quem é o coeficiente linear? O coeficiente linear é quando você está lá na matéria função, já que é a equação de uma reta, esse número é aquele que vai tocar o eixo y, tá? Então, para uma formulazinha geral, teremos o quê? Equação reduzida, porque o y é igual a zero. O número que acompanha x é o coeficiente angular. O termo independente é o coeficiente
linear. Certinho? Vamos fazer um exercício. Depois eu faço os outros com vocês. Só para poder aplicar nessa matéria de equação da reta. Só para poder fixar um pouco mais, tá? Olha só. 2017. Os pontos A, B, C, D e F determinam um hexágono regular. Para. Sabe que é hexágono regular? Se é hexágono regular, primeira coisa que você vai visualizar é que tem todos os lados iguais. Sim. Está dizendo que é um hexágono regular de lado 1. Tudo bem, vamos continuar. Tal que o ponto A tem coordenadas 1 e 0. Tá vendo ele aqui? Coordenadas 1 e 0. E o ponto D tem coordenadas menos 1 e 0. Aquele aqui, ó. Ponto D. Menos 1 e 0. Como mostra a figura. Aí, na perguntinha dele, é assim, ó. A equação da reta que passa pelos pontos B e D. Então, ele quer saber essa equação aqui, ó. Dessa reta, que passa pelo B e passa pelo D. Então, se você for reparar aqui, o desenho é o seguinte, é um hexágono, não é? Tá. O ponto D nós já temos, que é menos 1 e 0. Quando eu traço a reta pegando D e B, vai reparar que o triângulo DCB é isósceles. Ó, DCB. Ele é um triângulo isósceles. Se o triângulo é isósceles, os ângulos da base são iguais. Então, esse aqui vai ser igual a esse. Outra coisa. Ele disse que é o quê? Um hexágono regular. Aqui, ó. Hexágono regular. Se ele é regular, os lados são iguais. E os ângulos internos também são iguais. Esse ângulo é 120, esse é 120, tem todos os ângulos iguais a 120. Então, se aqui é 120 e o triângulo DCB é isósceles, aqui é 30. Se aqui é 30, aqui também é 30. Certinho? Visualiza aqui, ó. Tá vendo aqui? Que matériazinha que é essa? Z do Zorro. Ângulos alternos internos. Ué, porque esse lado é paralelo com esse. Então, os ângulos alternos internos. Então, se aqui é 30, aqui também é 30. Então, o desenho que eu tenho é esse. Ok? Eu tenho um ponto que é menos 1 e 0. Vai servir na substituição, que é meu y0 e meu x0. Certo? E eu tenho a inclinação da reta, que é 30 graus. Ele deu um ângulo, então. Então, vamos lá. Eu preciso de quem? Eu preciso do coeficiente angular. Se o ângulo é 30, quem é tangente de 30? Está na tabela. Raiz de 3 sobre 3. O ponto eu tenho menos 1 e 0, que vai ser meu x0 e y0. E aí, ioiô, mi, xoxô. Ioiô, mi, xoxô. Ioiô, mi, xoxô. Ioiô, mi, xoxô. Bom, no lugar de y0 é 0. No lugar de x0 é menos 1. Então, vem aqui, ó, cuidado aqui, ó. É menos 1. Menos o menos é mais. Então, vai ficar
y menos y0, o coeficiente angular é raiz de 3 sobre 3, x mais 1. Y menos 0 é y, certo? Vamos fazer o que aqui? Propriedade distributiva. Então vai ficar raiz de 3 sobre 3x, raiz de 3 sobre 3 vezes 1 é raiz de 3 sobre 3. Aí lá nas alternativas, você vai reparar que em todas o y está isolado. Então em todas ele está querendo que você então obtenha a chamada equação reduzida da reta. Então essa nossa resposta aqui já encaixa direto, certo? Que vai ser a letra B, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido. Se caso não entender algum passo que eu fiz, fala comigo, manda um recadinho para mim, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês. Não fiquem nervosos com relação à data de vestibular. Tranquiliza. Vamos aí caminhando aos poucos, certo? Porque o que tá ruim pra gente, tá ruim para todo mundo. O que tá bom pra gente, os outros também há de tá. Tá? Então, quando for marcar vestibulares, é a sua hora. Por enquanto, vamos devagarzinho, matéria na cabeça, estudando todo dia. Certinho? Então, beijo a todos. Fique com Deus, tá?